que está chegando. Quando a unção te toca, você não é mais o mesmo. Quando a unção toca você, você não é mais a mesma pessoa. Quando você ouve Deus falar, quando Deus toca você, isso muda a sua história. Isso muda você, sabe? E a unção vai te tocar. Existem várias formas de manifestação dessa unção e Deus hoje vai liberar a unção de cura para quem está enfermo aqui. Pessoas já têm sido curadas de uma maneira extraordinária através do canal já em todo esse período que nós estamos aqui, um pouco mais de um ano. E Deus estava me dizendo isso, que quando a unção nos toca, nós somos diferentes. Davi mesmo, ele recebeu uma primeira unção e a partir daquele momento, né? A partir daquele momento que a unção veio sobre Davi, aquela primeira unção, não significou que a história dele mudou-se de forma repentina. Ele teve que esperar o tempo de Deus cumprir as promessas, mas a unção já estava sobre a vida dele. Você vê isso? Sabe, muitas vezes a unção está na sua vida, mas tem um tempo de espera para uma liberação de algum dom, para uma liberação de alguma promessa que Deus fez na sua vida. Vocês estão ouvindo? O som tá bom aí? Eu esqueci de colocar o microfone aqui. Agora eu coloquei, pronto. E a partir daquele momento... Olha lá, agora foi. Pronto. Agora foi. Então, quando Davi... Vocês ouviram essa parte? Olha lá. Então, a unção faz a diferença na nossa vida. Deixa eu desligar aqui agora o retorno aqui. Ok. Então, eu ia dizendo que quando a unção te toca, você não é mais o mesmo. Quando a unção toca você, você não é mais a mesma pessoa. E o primeiro momento, a unção veio sobre Davi. E naquele momento em que a unção veio sobre ele, não significou que a história dele foi mudada do dia para a noite. Não. Mas a unção já estava sobre Davi. Mesmo que ele tinha que esperar para ver algumas promessas cumpridas. Mesmo que ele tinha que esperar para um tempo ainda de processo para viver aquilo que Deus havia prometido. A unção vem para nos capacitar. Agora, você acha que a unção ela só pode vir sobre alguém que tem um chamado ministerial? Isso não é verdade. Deus pode ungir você para algo. Deus pode te separar para algo. E escuta bem, a primeira unção que vem sobre Davi é lá na casa de Jessé, né? Então vem essa primeira unção sobre ele. Uma segunda unção, ele já está como rei de Judá. Uma terceira unção, ele já está como rei de toda Israel. Você vê isso? Então, Deus, ele nos prepara com a sua unção. E Deus vai te preparar através de uma unção poderosa para você enfrentar, para você vencer os seus desafios. Às vezes o seu primeiro desafio não é externo. O seu primeiro desafio é interno. É dentro de você. Deus vai te preparar por dentro primeiro, para depois te habilitar, te capacitar para vencer problemas do lado de fora. E a primeira coisa que Deus estava me dando é que quando a unção te toca, você não é mais o mesmo. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está vendo? Então, a unção de Deus, ela transforma, ela muda a nossa maneira de pensar, de agir, de ver o mundo. Nós passamos agora a viver uma vida com Deus. E quando Deus nos toca, nós não conseguimos mais sermos o mesmo. A nossa diferença
é que em tudo nós dependemos de Deus, nós contamos com Ele. Você deve orar por sinais, você deve orar por direcionamento de Deus na sua vida. Eu recebi um vídeo especial esses dias dizendo que você tem que ter expectativa de que Deus fale com você. Então, você precisa ter a sua própria vida de oração. Você precisa ter expectativa de ouvir Deus falar com você. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, para você ver a capacitação sobrenatural da unção. O que é unção? É uma habilidade, é um poder de Deus que vem sobre a vida de uma pessoa. A unção é viva, a unção vem para proteger, a unção vem para prosperar, a unção pode mudar a história. A unção vem para conduzir, para guiar. Eu lembro de um testemunho que alguém me contou, Deus prometeu para aquela pessoa que ia dar um carro para ela. E aí Deus revelou o lugar que ela deveria ir. Deus revelou o lugar que ela deveria ir. E ela foi naquele lugar, né? E houve ali facilitações divinas para que ela adquirisse aquela promessa que Deus havia feito para ela. Escuta bem, Deus é detalhe e Deus cuida de nós. Quando Deus te faz uma promessa, você tem que receber. Quantas vezes nós ficamos bloqueados com determinadas promessas de Deus, né? Agora, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, diz que e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Então, quando a unção vem, ela transforma você. Você se transforma em uma nova pessoa. Então, eu quero te encorajar a receber da unção. E como ter uma unção poderosa na sua vida? Ao longo do tempo, você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia. Ela vai liberar uma unção poderosa na sua vida. Então, pode desconfiar se alguém que fala que tem unção, mas continua a mesma pessoa. De repente a unção até está liberada sobre ela, né? Mas se ela não está se mudando em uma outra pessoa, não que seremos perfeitos. Não. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser aperfeiçoado a cada dia. Mas se alguém tem a unção, né? E também não permite, às vezes tem pessoas que têm unção, mas não permite que Deus transforme a elas. Você está ouvindo? Infelizmente, eu vi um comentário aqui, tem gente também que imita a unção, né? Ok. Existem ferramentas que nós podemos usar, né? Por exemplo, tem uma ferramenta que muito pregador usa, eles falam, Deus me traz nessa noite. Eu gosto às vezes de falar, Deus te traz nessa noite. Às vezes eu falo, depois eu passo 3 meses sem falar, depois eu falo de novo. Então, isso é uma ferramenta que se é unção, não vai resolver nada. Então, o que faz a diferença não é nem o que se fala baixo, se fala alto, ou a maneira que fala, o que faz a diferença é a unção. E cada um também Deus usa, né, de uma forma. Agora, escuta bem, a unção ela não é só para o momento de culto, ela também é para o momento de culto e é muito importante no momento de culto, né? Nós temos vivido isso. Durante o culto, pessoas são curadas, são libertas, né? Os dons espirituais começam a fluir, Deus começa a revelar. Isso é natural no ambiente da unção. Ontem mesmo, Deus tem sido tão bom, ontem mesmo nós vivenciamos isso. Nós começamos a adorar e a unção veio. Aquele poder de Deus. Nessa unção, Deus começa a falar com as pessoas, diretamente com elas, começa a usar outras pessoas para entregar a palavra uma para as outras. Confirmações de Deus, movimentações divinas, coisas sobrenaturais. Alguns, já há muito tempo, nós vivemos isso, né? Isso é da igreja primitiva. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, diz que se o incrédulo chegar no ambiente do culto e os segredos do seu coração forem revelados, ele vai reconhecer, Deus realmente está no meio de vocês. Então a unção, ela faz a diferença. A unção, ela primeiro nos transforma. O que nós estamos falando isso em primeiro lugar a unção nos transforma, né? A unção
nos transforma em uma nova pessoa. A unção nos transforma por dentro. A unção, quando você está pensando errado, quando você está, sabe, querendo fazer alguma coisa que não agrada a Deus, fica algo lá dentro de você incomodando. É o Espírito Santo. É Deus falando, já tem uma unção na sua vida. Você precisa ser diferente. Agora, uma segunda coisa aqui, muito importante que Deus estava me dando. A unção despedaça o jugo. Tem pessoas que não sabem que na vida delas tem uma coisa chamada um peso espiritual, uma amarra espiritual. E o que acontece? Esse peso espiritual, às vezes, ele pode se manifestar como uma questão emocional. Às vezes com batalhas espirituais constantes, que são pensamentos negativos, que levam uma pessoa a ficar reclamando, murmurando. Então, reclamão, né, sempre tem grande dificuldade de viver o propósito de Deus. Murmuradores morrem no deserto, né? Mas você não vai morrer, não. Você vai viver as promessas de Deus. Agora, Deus está falando comigo aqui para falar sobre isso, sobre murmuração. Sabe? Tanta coisa que Deus já fez na sua vida. Tantos testemunhos. Sabe? Nós precisamos parar de ser ingratos e reconhecer tudo que Deus já fez. E Deus vai vir com coisas ainda mais poderosas. Isaías 10, 27 diz: a unção despedaçará o jugo. A unção destrói o jugo. Em outras palavras, destrói os obstáculos, os impedimentos, as barreiras que dentro do plano de Deus para a sua vida. A unção hoje está destruindo todo o mal. E eu declaro que uma avalanche de milagres, bênçãos estão chegando para você. Deus está capacitando você com a unção, está te transformando com a unção, e também a unção vai mudar a sua situação. A presença de Deus vai mudar a tua situação. Eu queria você aqui escrevendo: a presença de Deus vai mudar a minha situação. Escreve assim: a presença de Deus está mudando a minha história. A unção trabalha dentro de você, mas a unção também trabalha por você. O que é essa unção? É o poder de Deus. É a habilidade de Deus na sua vida. Você está ouvindo? A presença de Deus vai mudar a minha situação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. A unção vai trazer a vitória para você. Eu não sou muito de falar desse jeito, mas Deus está falando aqui. A unção vai trazer a vitória para você. Alguém vai receber. A unção vai trazer a vitória para você. Confia na unção. Dependa da unção, do poder do Espírito Santo na sua vida. Quando você for entrar em uma sala para fazer um negócio, ou quando você estiver orando: Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Sabe? Deus vai liberar a sua unção. Quando você ora, Deus libera a unção para agir em seu favor. Quando você ora, Deus não deixa as coisas mais do jeito que estão. Deus começa a se movimentar. Um grande movimento espiritual acontece em seu favor. Deus dá ordem aos seus anjos para te defender. Nós estamos baseados no Salmo 35. E aqui, Davi, ele está passando por uma situação complicada. E ele coloca isso em oração. Você está vendo? A unção, ela faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia diz assim que ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. A Bíblia diz também que Deus envia anjos poderosos para fazer cumprir a sua palavra. Tem gente aqui que tem promessa e o inimigo está bagunçando com a sua cabeça, com essa preocupação, com essa dúvida. Mas Deus te traz nessa palavra, nessa oração, Deus te traz aqui agora para falar. É a unção que já está operando em seu favor. A unção está operando na sua vida. Com a ajuda de Deus, conquistaremos a vitória. E Ele pisará
os nossos adversários, sabe? Deus estava me enfatizando hoje no Salmo 35, versículo 26. Envergonhem-se juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Você está ouvindo isso? É uma palavra forte, mas não é a palavra, é a palavra que Deus nos inspirou, que Deus nos revelou para estar aqui nesse propósito de oração. Escuta bem, Deus está dizendo com você, a unção está te transformando, a unção está te capacitando e a unção também está mudando a sua situação. A presença de Deus está mudando a sua situação. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar dependendo da unção. Eu preciso continuar na presença dele. Eu vou te contar qual que é o segredo da unção. Qual que é o segredo da unção? É o relacionamento. É quando você tem intimidade com Deus. Como alguém comentou aqui, eu vi o seu comentário, quando muita gente imita a unção. Imita a unção. Parece que tem unção, mas não tem unção. Por que ela não tem unção? Muitas vezes também, talvez não foi chamada para fazer o que está fazendo. Ou, o principal, o segredo da unção é o relacionamento. O segredo da unção é o relacionamento. Então eu quero te encorajar a passar tempos com Deus. A unção vai te capacitar, a unção vai te transformar, sabe? E a unção vai trazer vitória para a sua vida. Eu não sou de falar assim. Deus estava me inspirando para falar desse jeito, então eu vou falar. A unção vai trazer a vitória para a sua vida. Nós estamos aqui em propósito de oração. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa séria no mundo espiritual. Deus está mudando a sua história. Recebe? Deus está mudando a sua história. Fala, eu recebo a mudança de Deus em nome de Jesus. Sabe, existem tipos de unção. E eu quero enfatizar 3 tipos de unção que nós vemos na Bíblia, né? Eu vou usar dessa forma, mas você vai entender e nós vamos orar. Primeiro, a unção de cura, sabe? A unção de Deus pode restaurar a saúde, também pode proteger a saúde. Deus está aqui nessa live, Deus está confirmando que está aqui nessa live. Olha aí. A unção de Deus pode restaurar a saúde, proteger a saúde e também curar as enfermidades físicas, as enfermidades espirituais. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versículo 13, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Isso aqui é Bíblia. Então, isso aqui vai além da nossa opinião. Isso aqui vai além da nossa interpretação. A Bíblia está dizendo que eles ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Sabe? Essa unção de cura. Uma outra unção é a unção de libertação. Sabe? A unção liberta da opressão, a unção liberta dos vícios, a unção liberta das cadeias espirituais. Como acontecem essas cadeias espirituais? É o emaranhado de pensamentos errados na cabeça de uma pessoa. Muitas vezes isso também são cadeias espirituais, coisas que são necessárias uma libertação, sabe? Então, a unção libera a opressão, libera você da opressão do inimigo. A unção, ela liberta de vícios, sabe? Eu tenho falado para vocês alguns testemunhos que eu tenho recebido de pessoas que têm sido libertas de vício. De repente, elas não têm mais vontade de usar aquela substância. Então, a Bíblia diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder do inimigo. Você está ouvindo isso? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder do inimigo. A partir de hoje, recebendo essa palavra está entrando em operação na sua vida. A unção vai curar, a unção vai libertar. Tem gente aqui que está sendo curada a partir de agora. Você que estava com uma dor, essa dor já está saindo do seu corpo.
sabe? Você que está orando por alguém, para alguém ser curado ou liberto, Deus está agindo com cura, com libertação, com milagres e também com provisão. A unção, ela também é para prosperidade, para provisão. Isso vai além da nossa opinião? Isso é a palavra de Deus. A Bíblia diz, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma unção de prosperidade. Escuta bem. Você pode ter uma limitação financeira até que você tenha uma fala de Deus. Você precisa ouvir Deus falar sobre cada área da sua vida. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Você está ouvindo isso? O que nós precisamos é de uma palavra. Escuta bem, que limitação financeira não é a ausência total de finanças. Limitação financeira é você só ter o suficiente, ter aquela vida apertada, sabe? As contas apertadas, tudo apertado. Isso é limitação financeira, é só ter o suficiente. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele pode nos dar mais do que o suficiente, né? Mais do que o suficiente. E eu declaro isso. Mais tarde eu vou falar sobre isso. O Deus do mais do que o suficiente. Sabe? O Deus do mais do que o suficiente. Eu sei que pessoas aqui, talvez você está no tempo, sabe? Você está no tempo só do suficiente. Mas Deus vai trazer para você mais do que o suficiente. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Ele está liberando uma unção de prosperidade sobre a vida de pessoas que estão aqui. Deus vai fazer chegar ideias, Deus vai fazer chegar recurso. Eu estou sentindo o poder de Deus, sabe? Deus vai tirar da limitação, Deus vai trazer abundância, sabe? Vai sobrar. Você vai ter para compartilhar. Escuta bem. Quando Deus te acrescenta mais do que o suficiente, Ele quer que você tenha vida abundante e Ele também quer que você escute a Ele para ajudar pessoas pontuais ou ajudar projetos pontuais. Você não precisa ter mais do que o suficiente para ajudar. Durante toda a minha vida eu tenho uma graça especial. Durante esses últimos anos em especial. Eu sempre ofertei na igreja e sempre ofertei na vida de pessoas quando Deus me pediu. Você está ouvindo isso? Então, está vindo uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Está vindo uma unção de cura sobre a sua vida. Está vindo uma unção de libertação agora sobre a sua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. O Senhor tem falado hoje sobre um poder sobrenatural, uma capacitação sobrenatural que vem sobre nós através da sua unção. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, libera a tua unção agora. Libera o seu poder agora. A unção que quando nos toca, nós não somos mais os mesmos. A unção que nos muda em um outro homem, em uma outra mulher. Pai, a unção que pode também mudar a nossa situação. Eu declaro que a presença de Deus está mudando a sua situação. Eu declaro que a unção de Deus, ela está te fazendo superar obstáculos. Bênçãos que estão sendo impedidas de chegar até você, vão chegar, estão chegando. É uma avalanche de milagres. Você vai descobrir que Deus está se movimentando. O mundo espiritual está em um grande movimento, recebe? O mundo espiritual está em um grande movimento, para fazer cumprir, para te abençoar, para fazer cumprir as promessas de Deus na sua vida. Eu declaro que a abundância está chegando. A unção está trazendo a vitória para você. Eu estou sentindo o poder de Deus. Está acontecendo uma grande mudança, uma restauração. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. A unção vai te levar a superar obstáculos, a mudar a história. A unção está trazendo a vitória para alguém que está aqui nessa oração.
sabe? A unção de cura, a unção de libertação. Há uma unção poderosa do Espírito Santo aqui. Vai recebendo da unção. Aonde você está, levanta a sua mão. Na sua mão agora Deus está ungindo as suas mãos para prosperar. Deus está ungindo as suas mãos para curar. Deus está ungindo as suas mãos para libertar. Deus está liberando a unção. Deus está liberando poder. Uma unção de capacitação está vindo sobre a sua vida agora. Coisas que você não conseguia ser mudado, transformado há muito tempo, sabe? Deus te trouxe aqui para dizer, eu estou liberando uma poderosa unção sobre a sua vida. Uma poderosa unção sobre a sua vida. Orações que estavam bloqueadas serão respondidas. Agora você precisa orar. Você vai orar e eu vou responder. Você vai buscar e eu vou responder. Por quê? A unção vem primeiro, a unção nos transforma. E a unção depois começa a trabalhar por você. A unção é viva, a unção não é estática, a unção não é parada. Não, a unção protege você. Eu fui orar por alguém esses tempos e Deus me revelou algo. Deus falou comigo, fala para ele que há uma unção de prosperidade na vida dele. E essa unção protege tudo que está relacionado a ele. Agora escuta o que eu vou falar. Isso aqui vai servir para alguém. Alguém veio me contar um testemunho e Deus estava me dando uma revelação. Escuta o que eu vou te falar aqui. E nós vamos orar. E vamos agradecer. Olha lá. Uma pessoa, ela até fez coisas erradas. Não assim um pecado, vamos dizer, muito grave, mas fez algumas coisas ali, um posicionamento que não foi muito bom. Umas falas que não deveria ter falado. Um posicionamento não muito bom. Só que essa pessoa era um dizimista fiel. Ah, vai falar de dízimo. Eu não vou falar disso. Deus está me dando isso aqui agora. E o que aconteceu? O inimigo tentou atacar, tentou destruir a vida dessa pessoa. A pessoa estava até errada, mas ela obedecia na área financeira. E essa obediência na área financeira trouxe uma proteção espiritual, emocional, trouxe uma proteção em todas as áreas da vida daquela pessoa. Quando você obedece nas finanças, isso gera um poder na sua vida que você não tem ideia. Sabe por quê? Porque Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Porque ele sabe que isso pode impedir Deus de ocupar o primeiro lugar. Quando você obedece a Deus nas finanças, isso libera um poder na sua vida que você não tem ideia. Você vê que eu falo pouco sobre isso aqui. Só falo quando Deus direciona, né? Você obedecer a Deus nas finanças vai gerar um grande poder, uma grande proteção de Deus na sua vida. Por quê? Porque você está falando, Jesus Cristo é meu Senhor. E não as coisas desse mundo. E sabe o que vai acontecer? Deus vai acrescentar para você de uma maneira extraordinária. Você está ouvindo? Seja obediente a Deus também nas finanças. Porque isso vai gerar uma bênção, uma proteção, uma unção poderosa de Deus na sua vida, de proteção, de capacitação. Você está ouvindo? Deus está te capacitando para o seu trabalho. Eu recebi um testemunho, uma pessoa falou assim, eu não sabia que Deus podia me deixar mais inteligente, mais capacitado para o meu trabalho. Você está ouvindo? Então Deus é poderoso. Olha que a Silmara está aqui, eu não sei se foi essa, mas ontem Deus me revelou um nome lá ontem no culto, e ela estava, acho que foi ela mesma ou foi alguém, estava lá na live do culto, né? E a palavra que Deus está me dando ali de capacitação, e Deus me revelou um nome, né? E ela falou que era o filho dela. Não sei se é a Silmara ou se é outra pessoa, que ela assim foi eu. Olha lá, né? Deus revelou lá no culto, lá na igreja, Deus revelou. Ela estava na live do culto, né? E Deus me deu o nome e falou assim, eu vi o nome Fábio, Deus agindo, Deus capacitando e Deus foi dando palavra. Então, você vê que Deus, isso é o quê? Quando Deus revela, Deus também libera a sua unção. Quando Deus fala, é porque Deus já está agindo naquela situação. Você está ouvindo? Vamos agradecer. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos hoje, porque a tua unção tem nos transformado.
A tua unção tem nos capacitado. E nós já oramos, mas agora eu peço em especial para que o Senhor venha agora com liberação. Libera da tua unção agora. Libera a unção agora para que cada um aqui possa superar os obstáculos. Pai, começa a tocar com a sua unção, transformar a história com a sua presença. Pai, libera uma unção de cura, de libertação, de prosperidade, de milagres sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Pai, vem com a sua presença e nos protege, muda a nossa história, acrescenta com mais do que o suficiente para os seus filhos, para as suas filhas que estão aqui, em nome de Jesus. Deus está entrando com grande providência, sabe? Deus está entrando com grande providência na sua vida. Deus está entrando com uma grande providência. Não é uma pequena providência. Fica firme na presença dele, porque ele vai trazer um tempo, vai trazer um tempo de muito aumento. Um tempo de muito aumento. Eu tive uma visão aqui de uma lupa. Falei, Deus, o que é isso? Aí rapidamente o Espírito Santo falou comigo. É um tempo de aumento. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus vai trazer um grande crescimento nas áreas da sua vida. Eu declaro aumento financeiro. Eu declaro sabedoria para viver. Sabe? Quando Deus quer trazer aumento para a nossa vida, Ele nos dá sabedoria e Ele nos pede para obedecer. Não é sobre isso a live, mas eu vou falar aqui para alguém. Obedeça na área financeira aí, viu? Deus sabe que você está aí. Obedeça na área financeira, você não tem ideia do que movimenta no mundo espiritual você obedecer financeiramente. Sabe? Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você obedece também na área financeira, isso movimenta o mundo espiritual de uma maneira extraordinária. Você está ouvindo isso? Você está prestando atenção? Ou quando fala de dinheiro já começa a querer repreender que é diabo? É diabo coisa nenhuma. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Então não deixa essa coisa ruim, esse pensamento errado entrar na sua cabeça não. Deus quer abençoar você. Sabe? Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode dizer amém? Eu sei que não é muito popular falar isso aqui. Olha lá. Né? Mas eu vou falar a verdade para você. Porque eu quero ver você abençoado, eu quero você contando testemunho, quero ver você sendo transformado, quero ver seu coração protegido da ganância, protegido da avareza. Você está ouvindo? Você viu qual era a mensagem de João Batista já? Você já viu qual era a mensagem de João Batista? Então te orienta e presta a tua atenção. Porque Deus quer te abençoar. Sabe? Tem gente aqui que não obedece na área financeira, aí fica limitado dentro do que Deus pode fazer. De repente Deus pode fazer coisa muito maior na sua vida. Pode descer um download, uma ideia, uma revelação que vai mudar a sua história. Deus protege a você e o que está relacionado a você. Né? Olha aí. Sabe? Você pode dizer amém? Considera que Deus está falando com você. Obedece aí também na área financeira. Que Deus vai te acrescentar muito, em nome de Jesus. É isso, gente. Que poderoso, que especial. Você que chegou depois, pega a oração do começo, tá? Pega a oração aí do começo. Deus quer falar com você. Eu estava sentindo saudade já da Wanda Matos, aqui nas orações. Olha lá, ela tá aí. Glória a Deus. Que especial. Você que chegou depois, pega a oração do começo. Olha lá. Andréa Vieira, Denise, Antônio, Célia, glória a Deus, Mel. Deus está fazendo coisa poderosa hoje aqui. A unção do Espírito Santo está liberada em nome de Jesus. Olha lá. Coisas incomuns, coisas extraordinárias. Uma avalanche de milagres vão acontecer. Acontecimentos divinos. Acontecimentos divinos estão chegando. Eu queria alguém aqui escrevendo. Acontecimentos divinos estão chegando. Em nome de Jesus. Você que chegou depois, Deus quer falar com você. Deus quer te pegar de surpresa. Pega a palavra do começo. Pega a palavra do começo.
tá bom? Pega do começo aí e compartilha com alguém. Se você puder, aperta esse botão do like aí. Aperta aí, deixa o Espírito Santo tomar o seu dedo e aperta o like aí nesse conteúdo celestial. Pega do começo aí, tá bom? Estamos no propósito de oração, 5 da manhã, orando por cura, libertação, salvação, proteção, prosperidade. Às 7 da noite, Deus também nos deu a missão de orar por recuperações divinas, por uma recuperação sobrenatural. Eu declaro que Deus vai te fazer dar um salto e avançar de uma maneira extraordinária. E às 23 horas, 11 da noite, a oração da madrugada. Tá bom? Olha aí. Olha o tanto de gente essa hora. Tatiane, glória a Deus, Juliana, Cláudia. Que poderoso. Que poderoso. Gente, eu vou fazer um anúncio para vocês nos próximos dias aí. Sabe? Eu creio que Deus está nos comissionando aí para algo. Tá bom? Eu queria que você colocasse aqui uma coisa diferente essa vez. Coloca assim na oração, aqui embaixo nos comentários, assim que terminar, o que você gostaria de aprender sobre o mundo espiritual. O que você gostaria de aprender sobre o mundo espiritual? Então, coloca aqui nos comentários, por favor, se você puder. O que você gostaria de aprender? Hoje nós falamos da unção, ter uma unção poderosa liberada na sua vida. O que você gostaria de aprender sobre o mundo espiritual? Sobre dons espirituais, sobre o poder de Deus? Né? Você pode dizer amém? Está faltando uma live? Não entendi, Antônio. Tá. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Acontecimentos divinos estão chegando. Tem uma unção tão poderosa que foi liberada aqui hoje, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.